queria dar bem-vindo aí para todo mundo, né? Esse nosso quinto meetup da Radix, o primeiro aqui no nosso escritório novo, onde agora a gente tem condições de fazer dentro de casa. Obviamente que a gente vai algumas vezes fazer fora, mas fica mais fácil para a gente. Esse meetup aí, quando a gente pensou na ideia, a gente viu o seguinte: a gente está sempre desenvolvendo coisas aqui diferentes, né? Sempre a Radix, a gente sempre trabalhou com tecnologias novas, e as pessoas acabam que nem sempre sabem o que os companheiros estão fazendo, nem sempre sabem as novidades. E como tem gente que está fazendo coisa nos Estados Unidos, tem gente que está fazendo coisa em BH, na Alemanha, né? Na Tailândia, tem todo lugar, a gente resolveu fazer esse meetup que dá a chance da gente dividir conhecimento e tudo, e além disso a gente no final ainda tem o nosso chopp com pizza para dar uma relaxada, né? Então, nesses 5 meetups sempre foi casa cheia. A gente hoje está começando a receber mais gente de fora. É um negócio que a gente quer realmente, daqui para frente, ter mais a participação de gente de fora assistindo, gente de fora também apresentando alguma coisa para a gente. No segundo semestre, a gente vai ter o Radix Summit, que vai ser um encontro maior, que vai fazer parte da comemoração de 10 anos da Radix, né? Então, queria, assim, aproveitar o momento para pedir para todo mundo realmente, quando tiver os meetups, chama a gente de fora, chama os colegas, pessoal de universidade, pessoal de outras empresas. Isso aqui não tem nenhum caráter comercial, é realmente só se divertir tecnologicamente, se divertir também com os amigos, né? Nesse dia de hoje, a gente vai ter 2 grandes feras da Radix, né? Voltando ao ranking do primeiro meetup, Fausto vai duelar aqui com o Jairo, com o Júlio, que está vindo do terceiro, Júlio, do terceiro, o Júlio participou do terceiro meetup, tá? Então não vou atrapalhar muito aqui, até para não dar mais nenhuma gafe, vou botar os dois para, não é duelo, né? Vai ser uma colaboração. Então vamos falar de funcional e reativo. Vamos lá, funcional e reativo em casa. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, gente, tudo bom? Estou sentindo vocês meio cansados aí. Tudo bem? Tudo bem. Agora sim. Cara, eu estava conversando aqui com o Tássio, parece que tem caravana aí do Brasil inteiro, né? Tem pessoal da Engie. Quem é o pessoal da Engie aí? Levanta a mão. Pessoal da CPFL. Agradeço também o pessoal da OLX que veio participar junto com a gente. Passei direto lá atrás, globo.com. Obrigado, gente. Amo vocês. Quase não tem panelinha. Muito obrigado. Vamos começar isso aqui. Vamos falar um pouquinho de funcional reativo, papai? Eu vou ficar aqui na frente porque controlar a máquina aqui. Não quero ficar de costas para vocês. Dá para botar o mouse aí. Dá? Dá nada. Esse tempo já foi. Não vamos colocar o mouse, não. Preferiria uma A última vez a gente colocou o mouse e deu tela azul 2 vezes. Preferiria que ele ficasse do lado de cá, que aí eu não fico de costas pra plateia. Não, tem calma não, papai. Relaxa. Não, muito feio isso. O quê? Tá, enquanto eu tá fazendo aqui a mudança, vamos falar um pouquinho. Quem são esses 2 candangos malucos que apareceu aqui na frente falando que a gente ia fazer meetup de um troço que eu acho que a gente não sabe? Meu nome é Fausto Junqueira. Eu sou Júlio. Eu sou formado em computação. Eu sou em Ciências Matemáticas e da Terra. Caraca, mané. Enfim, tenho 29 anos, tá com 28. Eu cheguei na Radix um pouco antes, estou com 4 anos e meio de casa. Eu vou fazer 2 anos ainda. E a gente, resumindo um pouco, a gente somos 2 apaixonados por tecnologia, principalmente coding. Tem um pouco de infra, mas o nosso negócio mais é code. Um pouco do que a gente fez junto, eu sabia que no Mac ia dar problema. Enfim, a gente estudou junto, a gente já abriu uma companhia. Salve, Leão. A gente já abriu uma companhia, a gente já fechou uma companhia, a gente cresceu, estudou, já participamos de algumas hackathons, já ganhamos hackathons. E então a gente faz parte hoje desse time da Radix. Te amo, Fausto. É nóis. E tá aí nossa última hackathon, 2 falecidos ali, enfim. Tá, vamos pro problema. Vamos pro problema aqui. Agora vamos falar sério, eu acho. Cara, vamos pegar um problema simples, que
toda aplicação tem. Nosso sistema ele vai fazer uma chamada para o nosso back-end. O nosso back-end vai carregar alguma informação do banco de dados. O back vai resolver essa requisição para o front. A gente vai popular alguma tela, algum formulário. Uma vez que esse formulário for preenchido pelo usuário, a gente vai devolver isso para o banco, a gente vai salvar, a gente vai resolver o save e vai mandar para a tela. Cara, alguém me dá algum exemplo de aplicação que não faz algo similar, pelo amor de Deus? Não tem. Não tem. E qual é o quesito principal? Imagina só. Tu me quebrou. Mas enfim, agora foi. Pô, agora tu me quebrou mais ainda. Tipo assim, eu posto twist, o cara vai dar um spoiler. Mas enfim, ninguém aqui quer fazer uma aplicação que o cara vai começar ali, aí o cara vai clicar num botão para carregar alguma tela e a tela vai simplesmente travar. Ela não vai nem dar um load, ela vai travar, vai ficar uma tela branca. Porque eu estou fazendo tudo serial. Ninguém faz isso. A realidade é essa. Você faz um pulso para o back-end, enquanto essa chamada está indo, tu bota um loadzinho, tu faz uma brincadeirinha, uma firula na tela, para guardar essa resposta. Quando ela for respondida, tu renderiza. Dentre vários exemplos que eu posso citar, tudo isso está rodando em cima de programação assíncrona, que seria a hora que apareceria o slide. Enfim. Tá no Mac, é culpa do... Tudo isso está baseado em programação assíncrona. Você não quer travar o seu usuário jamais. É o que a gente chama de throughput. A gente quer dar entrega de resultado para o cara, mesmo que seja load, mesmo que seja experiência. A gente tem que entregar experiência para o usuário. Então, a gente chega à conclusão de como... De como tratar requisições... tarefas assíncronas. Essa é a questão. Como a gente trata tarefas assíncronas? A primeira delas é o callback, né? Cara, é óbvio que a gente não está bem ensaiado. Enfim, a primeira dela vai ser callback. Qual é a questão? Pensa comigo. Eu vou fazer a tarefa assíncrona, seja ela qual for. Eu vou no banco, eu vou no back, eu vou no local storage, eu vou no cookie, eu vou em qualquer lugar que seja assíncrono. Então, normalmente eu teria essa cara. Isso aqui está em JavaScript, mas isso vale para qualquer linguagem. Eu faço uma chamada, passo alguns parâmetros e passo uma função, que é a função de retorno, que quando essa requisição aqui for resolvida, ele executa. Cara, é simples, é muito simples. Ele só faz isso. Passo o parâmetro, quando ele resolver, ele executa essa função aqui de baixo. Em quase todas as linguagens, eles vão me pegar alguma resposta nesse sentido. O primeiro parâmetro sendo o erro, o segundo parâmetro sendo a resposta da requisição que você fez. Então, normalmente, você vai fazer um tratamento de erro. Então, se o erro estiver existindo, você trata. Se não, você resolve o que você quer resolver. Você faz o que você quer que faça. Você executa a regra de negócio. Só que isso apresenta problema. Quer passar? Então, a gente está aqui com alguns probleminhas que dá quando você trabalha com callbacks. Pô, ficou... Dá para fazer mais escuro. O primeiro problema que a gente está aqui é o callback hell. Imagina o seguinte, você tem aquela função de retorno. Aí, dentro daquela função, você quer fazer outra chamada assíncrona. Aí você passa outra função de retorno. Então, já tem, dentro de uma função de retorno, outra função de retorno. E eu vou fazendo isso infinitamente. Uma função assíncrona chama outra, uma função chama outra, uma função chama outra. Isso é o que a gente chama de callback hell. Você vai ter um código totalmente... É o que a gente chama isso de Hadouken Code. Você vai ter um Ryu soltando um Hadouken. Você vai ter um código que seria uma magia, indo para lá eternamente, caminhando. E ele vai embora, porque tu não termina. Então, isso é o que a gente chama de callback hell. Outra questão é o seguinte. Você está entregando uma função que ela vai ser chamada quando a tarefa assíncrona desejar que ela seja chamada. Você não tem esse controle, ele não é seu. Se esse controle não é seu, você não sabe se aquele cara vai ser executado mais de uma vez. Se você não sabe se esse cara vai ser executado mais de uma vez, você já perdeu todo o controle dessa aplicação. Quarta situação é o tratamento de erros. Vocês viram que não deram eu não coloquei um try-catch, que é o esperado. Eu tenho que fazer if. E, enfim, fazer if para conter erro é se. Pô, 2019 já. E tratamento de concorrência não é algo trivial. Imagina se o seu usuário, aquilo ali é uma chamada para um back-end, e o cara deu 20 cliques no botão.
Você fez 20 chamadas de callback, cara, tu não vai... Assim, experiência de vida, eu poderia fazer código, mas vocês não vão conseguir tratar esse cara. Então, como que a gente resolve esse problema? Usando promessas. Promessas é uma implementação de um pattern chamado filter, que é o seguinte, é um tipo de dado que eu chamo uma função, essa função me retorna uma promessa, quando ficar pronto, ele executa a função que eu botar dentro do den. Pô, Fausto, qual é a vantagem de eu fazer isso? Estou fazendo outro callback. Cara, a grande diferença aqui é que isso aqui me permite encapsular várias chamadas assíncronas. Porque dentro de um den, eu posso ter outra promise ou algum tratamento, seja ele qual for. Então, ele me permite encadear várias promessas aqui dentro. Então, isso aqui, em referência ao callback, que eu teria um callback dentro do outro, gerando aquela tripa enorme, aqui não. Aqui eu vou ter um código mais linear, mais contido, e eu consigo fazer o tratamento de erro através de catch. Então, numa chamada bem isolada, eu não estou precisando fazer nenhum if, somente se explodir, ele vai cair nessa situação. Então, assim, o controle fica muito melhor. Porém, nem tudo são flores. E Promise, por ser muito bom nesse quesito, o que ele peca é que ele só consegue fazer isso uma vez. Então, se eu quiser fazer 20 chamadas para o back-end, eu vou construir 20 promises. Enfim, é isso que ela está proposta a nos entregar. Então, como que a gente consegue fazer um tratamento de recorrência de algum evento? Então, existe o pattern são os emissores de evento. Qual é a questão dele? Ele foge um pouco do tratamento assíncrono. Imperativo, aquele que eu falo como é que faz, porém, ele está monitorando alguém que emite diversos eventos, seja ele qual for. O melhor exemplo é a DOM. Um input, um botão. Enfim, eu posso chegar no botão e falar assim, cara, quando o cara passar o mouse em cima, quando o cara clicar no botão, esse cara ele é um emissor de eventos que eu posso chegar para ele e falar assim, cara, quando alguém clicar, você faz alguma coisa. Esse cara ele é muito bom. Ele é recorrente, ele é recorrente. Na realidade, não é bom porcaria nenhuma. Passa aí para mostrar para eles. Primeiro problema, a gente chama isso de função com efeito colateral. O Júlio vai brincar um pouco mais para frente sobre efeito colateral. Olha o spoiler. Esse é spoiler mesmo. Cara, qual é a questão? Efeito colateral, assim, resumindo, para não dar muito spoiler, é quando você tem uma função. Não sei se vocês viram, eu tenho clique. Volta para mim aqui. Eu tenho a função de clique. Aqui eu vou resolver o que esse cara vai fazer. Cara, essa seção de código, eu executo a ação aqui dentro, mas experiência de vida. Tua informação inteira não está aqui dentro. Tu vai acessar coisas que estão do lado de fora. Porque esse cara é simplesmente um emissor de eventos. Quando você acessa uma variável fora do teu escopo de execução, é o que a gente chama de efeito colateral, porque você também não sabe se alguém em outra função também editou aquele cara. Então, enfim, é meio ingovernável. Isso é um problema que a gente vai bater mais forte mais para frente. Eventos não são valores de primeira classe, porque eu não consigo passar um evento por parâmetro. Eu não consigo passar como parâmetro para outra função. Tipo assim, essa cadeia de eventos vai acontecer. Não, normalmente eu passo o emissor de evento e qual evento. E isso é muito ruim. Normalmente eu quero passar todo o fluxo de execução de eventos para o próximo, como parâmetro para uma próxima função. E é muito fácil eu perder qualquer evento. Dado que o cara tenha clicado antes de eu startar os eventos, me dei mal, já era. Perdi. Não consigo recuperar aqueles cliques que o cara deu. Enfim, pode ser muito importante para a questão de experiência da aplicação. Então, aqui está um pouquinho de código de como é um tratamento assíncrono. E aqui eu preferi seguir logo no último pattern. Primeiramente, boa noite. Com a presença agora da TV Globo, que acabou de chegar aqui. Muito obrigado. Então, aqui a gente tem um exemplo de código. E aqui eu tenho um emissor de evento, que é o botão, um botão de up. Sempre que alguém clica nele, eu mudo o resultado, eu incremento. O que esse código aqui está fazendo? Em linhas gerais, eu tenho 2 botões na tela. Eu vou explicar o que esse código faz, porque ele vai ser o nosso exemplo daqui para frente eternamente. Eu tenho 2 botões na tela e eu tenho um spanzinho. Sempre que eu clico no botão de mais, eu somo o que tiver dentro do span.
Sempre que eu clico no botão de menos, eu diminuo o que tem dentro do span. É só um contadorzinho de mais e menos. Não faz nada além disso. E esse aqui é o código que executa isso tudo. Então, essa aqui é a questão. Aqui, a questão do efeito colateral que eu comentei. Essa variável está fora do escopo, porque ela pode ser editada tanto nesse cara quanto nesse cara. Então, isso aqui é um efeito colateral que já está acontecendo dentro da aplicação. Aqui é o seguinte. Para vocês verem o problema de se trabalhar com eventos, porque acho que é o grande trunfo de reatividade, eu coloquei o seguinte: eu quero que agora o cara só consiga fazer 5 cliques, seja ele no de mais ou de menos. Se eu quero apertar qualquer um dos botões 5 vezes, eu quero que ele bloqueie todos os eventos. Não vou entrar no conceito que faz, mas olha o tamanho do código, já de botar uma porrada de if para fazer esse troço funcionar. Beleza? A função ficou mais impura ainda. Então, aqui que vem a grande questão. Como que eu misturo as vantagens de ter uma promise, porque a gente só viu que tinha coisas boas, com a recorrência dos eventos? Essa que é a pergunta do nosso meetup de hoje, basicamente, é com programação reativa. O que é programação reativa? É você programar eventos assíncronos, seguindo os conceitos de fluxo de dados e propagação de mudança. Fausto, o que é isso? Não interessa, vocês vão ver na dinâmica. Muito mais simples. Passa aí, papai. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vamos fazer a dinâmica aqui, gente. Faz o seguinte. Vamos animar, vocês estão dormindo, cara? Eu também estou dormindo, pô, porque essa parte é muito teórica, é difícil você falar disso. Então, a gente precisa aqui de 4 voluntários. 4 voluntários. Sério? Aí vai ser livre e espontânea opressão, então. Pô. Eu confio neles. Cara, eu não confiaria. Fechou, temos 4. Show. 2 traíra e 2 da Radix, show. Pode ir. Peguei na ordem certa. Só fechar? Por que você fechou? Pra gente focar aqui. Pô, mas tava tão bonitinho, pô, deu maior trabalho fazer aquilo ali. É pra ficar sem, né? É pra tu ficar sem, porque tu não vai ficar sem, cara. Tu ficou, que eu acho que é o pior trabalho. Cara, faz o seguinte, vem pra cá. Porque a gente vai precisar de espaço na real. Esse aqui é o nosso software humano. Software humano, cara. O que esse software faz? Não vem ao caso. O que eu quero é mostrar para vocês como que um programa ele se torna lento quando você é obrigado a fazer tudo. Esse é o conceito, muito simples. Como que ele se torna lento se você precisar fazer tudo? Vamos fazer o seguinte, faz um triângulo aqui e fica tu no meio. Um de frente pro outro. Faz um triângulozinho meio espaçadinho. Vocês aqui, vocês com o número e um no centro, que esse cara aqui. No amor mesmo. Não, é sério. Vem na minha que... Senão vai dar ruim. Segura. Senão vai dar ruim. Qual é a ideia? A ideia é bem trivial. A bolinha... O que foi? Não é para isso. Bem que é. A bolinha, a ideia dela, ela fica transitando entre as 3 pontas. Esse número que está na frente é como se fosse o valor da variável bolinha. Então, no caso do Dani está no 3, no caso do Lucas está no 2, e aqui vai ser 1. E o Rafael é o nosso código. Ele é o nosso programa. Então, qual é a questão? Sempre que algum valor for alterado, quando o valor de bolinha for alterado, tem que passar por ele. Então, qual é a dinâmica aqui da coisa? Tu vai dar a bolinha para o Rafael vai executar a regra de negócio, que é escrever o número para quem você vai dar a bolinha. Então, tipo, foda-se quem tu recebeu, tu dá para o Lucas, tu vai botar aqui 2. Beleza? Vamos rodar essa iteração umas 3 vezes, já para dar o problema logo de cara. Vai lá. Uba, 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 uba. Uba, 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 uba. Aba, uba, aba. Vocês estão muito desanimados, galera. Esse programa tá muito lindo. Da próxima vez a gente bota música, cara. Vai travar esse programa aí, hein? Ih, ó, vai cair, hein? Vai cair. Cara, aí, vai ficar interessante isso aqui. Cara, eu quero evoluir esse programa. Agora, olha só, Rafael. Boa. Além de você escrever o número, depois que você dá a bola, você tem que mostrar qual é o último valor da variável. Tá. Antes de entregar a bola. Boa, isso aí foi bom. Uba, 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 aí, na próxima vez a gente bota um monte de bonequinho, de biquinho. Olha o programa travado, aí, ó. Ih, travou. Nossa senhora. Olha o load. Vai lá. Isso aqui que a gente chama de tarefa síncrona, tá vendo só como tá síncrono isso aqui? Ó, não exibiu a mensagem de erro.
Cara, vocês conseguiram ver que... Tá nítido. Primeiramente, Não tá legal. aplausos. Aplausos pra esse time aqui. Não tá legal. Não tá legal. Tira essa farda preta que tu não merece. Enfim, cara, vocês viram o que acontece sempre que você coloca alguém no meio? Tipo, cara, este elemento aqui pode dar erro. E se ele der erro, crashou 3 elementos. Não é você. Ou é? Tipo questionamento. Fica aí no ar. Não seja reativo. Enfim, fica um trocadilho horrível. Enfim, isso aqui é uma fonte de erro e sempre que a gente adiciona... Não precisa avisar em público, não. Isso aqui acaba sendo uma possibilidade de erro. E sempre que der um erro aqui, ele mata 3 recursos numa vez só. Não tem conversa. O programa parou de funcionar. E quanto mais regra tu coloca, mais lento ele fica. Mais lento ele fica, mais tempo ele trava os 3. Vamos mudar um pouco desse modelo aqui. Vamos fazer o seguinte. Agora ele vai ter que ser rápido. Vou dar bolinha pro tio. Vem cá, você fica aqui. Fica aqui. Aqui. Agora o programa tá aqui. Qual é a ideia agora? Os 3 podem ficar trocando bola. Não troquem bola tão rápido a ponto do software criar buffer. Vamos ser realistas. Vamos ser realistas. Vocês estão rodando na mesma máquina, pô. Qual a questão? Sempre que eles trocarem bola, quem pegar a bola, o Rafael anota o número. Beleza? Eu tirei esse recurso como intermediário, isolei, e eles vão ficar aqui trocando aqui de bolinha, vão ficar um jogando pro outro. E o Rafael vai ficar sempre escrevendo ali qual é o número. Cara, escreve um número grande pra próxima... Peguei até a caneta mais forte agora. Porra, boa, meu garoto, boa. Que vai piorar o cenário. Então, show aí, pronto? Vamos lá, vai. Uba. Porra, pera. Ó, deu erro, crashou, hein? Marca o erro aí. Tem que falar o número. Mas olha só, vamos ser realistas. Não, Não, eles. só tu falou não muito rápido. Danilo, pô. É didático. Porra, vai lá. Tem que falar o Não, vocês só passam Passa uma bolinha. bola. Quem tá escrevendo lá, os números são eles. Beleza? Olha Olha a a parte mais. fluidez, né? Olha a fluidez, como que tá. O cara tá ali fazendo dele, pá. Bem mais fluido. Porra, cara. Agora vem cá, eu quero mais um voluntário aí. Mais um voluntário. É você, João, tá aqui pertinho. Vem, Willo. Levanta. Caiu. Levanta. Fica aqui do lado do Rafael, agora aqui. Tem folha nessa? Eu não lembro. Não, pode ser sem folha primeiro ainda. Bota a bola para rolar lá no programa. Você continua com a sua função de escrever o número e agora você, dado que ele escreve... Não. Tá bom, então você olha também e diz qual é o número que tá ali com a bola. Você só escreve. Não, os dois trabalham em paralelo. Ah, eu escrevo. É assíncrono agora essa parada. Não, eu escrevo e você fala. Vocês não Exatamente. trabalham juntos. Você Esquece, só vem cá. fala. Vem pra cá, vem pra cá. Você só Você só fala. Fica aqui, foca aqui no time. A bola. Um crashou. 2, 1, 2, 3, 2. Pausa aí de novo. Vamos complicar mais. Tá muito fácil. Tá muito fácil. Vocês viram que já tá muito melhor. Colocamos 2 tarefas executando, o cara tá tendo problema para executar uma. Estou executando 2. É uma fonte de erros da aplicação, já não é mais. Obrigado. Não, mas quem fala é ele, não. Mas se eu não olhar pra escrever, eu vou saber como. Em vez de olhar o serviço, tá escrito. Tá vendo? Dá até pra evoluir o sistema. Estamos evoluindo. Mas vamos lá. Mais um voluntário. criatividade. Você mesmo, chegou agora. Chega aí, vem cá. Opa. Levanta aí. Mais um voluntário aqui. Opressão total. Ou melhor, vamos além? Vamos além? Vamos pegar alguém de fora? Alguém que É verdade, narradinho? pra animar Não, mais. Você fica, tu não sai daí, fica aí, mano. fica aí. Tu não sai daí, ó. Fausto, aquele moleque de vermelho ali, bonito, Opa. Opa. charmoso. Ih, rapaz. É você mesmo. É ele, olha lá. Só vem tranquilo. Só vem. Vem tranquilo, vem tranquilo. Fica afobado não, fica afobado não. Obrigado pela participação da Globo.com, cara. Obrigado. Filha da mãe, não veio pra cá, safado. Enfim. Então, o programa é o mesmo, tá? As bolinhas vão sendo passadas de mão em mão. Você escreve, você fala. Agora você, quando ele falar, você vai falar o número dele ao quadrado. Sabe fazer ao quadrado, né? Pelo amor de Deus, hein? Vai fazer ao quadrado, né? E você, se o número que ele falar for par, você levanta a mão e faz um aqui assim. Só. Simples. Só isso. Simples.
E vamos lá. Uba, 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 é. Já, já. Não. Tá rodando Windows. Ele falar ou ele? Cara, vamos fazer o Ele seguinte. falar. Passa pro ladinho dele. Vem pra cá. Vem com o tio. Vem com o tio. Isso. Isso. E você também, porque você precisa falar o quadrado. É só falar o quadrado. Porque é 1 e 3, né? Pode dar run? É 1, 2 e 3. Run. 3, 1, 2. Vamos combinar 9, 4. Vamos mudar o serviço aqui, porque o serviço, cara, não tá com a perna. Tá cansado, você tá cansado, né? Tô cansado, já pensei. cansado. Às vezes é infra, cara. Muda o serviço. Vamos dockerizar isso aí. Tu escreve o número dele ao quadrado. Melhorou. Só fica aqui, ó. O teu Quando eu foco falar, é você nele. É nele. Esquece a bolinha. Tu me foca nesse. Só que olha só. Em nome de Deus aí. Aí você vai escrever e vai mostrar. Aí ele vai ver. Você vai mostrar pra ele, tá? Ele vai ver e ele vai te dizer se for pá, ok. Caralho, eu vou escrever enquanto ele Olha fala, ele. né? É, isso aqui. Foca nesse homem. Pode falar. Bahia. Isso é muito... Tu foca nesse homem. Isso. Acabou. É Minas. Ele vai falar então. Vamos lá. Você vai escrever. Executa aí. Não, tem que falar. Ih, rapaz, dá merda. Melhor você falar mesmo. Ó, eu vou te dar aqui a dica. Vamos lá. Então vamos lá. A gente fala. É que eu cheguei agora. Não, tá Brincadeira. Ó, Bora. agora ele tá tranquilo. Agora vai dar certo. Bem Olha aí. tranquilo. Vai lá. Vai. 3, 9, 2, 4, 4. 4. É só depois que eu falar, tá? Ah, é. Foi mal. 2, 4, 3, 6. 1, 2, 3, 4, 9, 1, 2, 4, 1, 2, 9, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2. Rodou, né, galera? Muito obrigado aí por todo mundo. Dá uma salva de palmas aí pra essa galera maravilhosa. Então, vocês conseguiram entender o que aconteceu de diferente? Óbvio que não, né? Eu também não. Tô na dúvida até agora. Explica aí, Fausto. Tá, deixa eu falar o que aconteceu, se eu souber. Cara, a gente aqui fez uma implementação. Cadê o papel? Esse papel aqui ele vai ser o mais importante daqui pra frente. É, tomara que esteja. Confia no pai, vem com o pai. Confia no pai. Cara, pra quem não conhece, isso que a gente acabou de brincar aqui foi um pattern, um padrão de projeto chamado observador. Só que a grande questão que a gente fez não foi ter um único observador, foi ter... Tinha quantos, hein? Tendo vários observadores. E a gente foi um pouco além. E esse além fica pro além, daqui a pouco a gente fala. Isso aqui é a cara do ML, de o que é um pattern do observador. Legal? Não vou explicar. Só foca nesse lado. Lá para quem curte o ML. Eu tinha vários observadores analisando o acontecimento de um evento, que era a troca da bolinha, né? A passada de bolinha de mão. Cara, tá... Bota ele pra mim. Olha. Isso. Cadê o... E sempre que acontecia, todos os observadores que foram registrados na aplicação vão receber esse sinal e, por sua vez, eles vão poder fazer as ações que eles bem entenderem sem interferir no fluxo de geração dos eventos, que, no caso aqui, é a passada de bolinha. E isso é exatamente o que eu coloquei antes, que é o fluxo de dados. Por que isso foi um fluxo de dados? A gente colocou uma parte dos observadores para ficar analisando os números que eram... Valeu, Rafael. Vocês conseguem ver que isso aqui é uma cadeia de valores que foram transmitidas? E eu posso ignorar completamente o fato de isso ter sido um evento? Isso é a quebra de paradigma que reatividade traz.
Esquece por um momento que tua aplicação é orientada a objetos. Joga esse troço no lixo pela graça do Senhor. Peraí. Joga, vem na minha, vem com o pai. Agora é hora de orar. Tu joga esse OO pro lixo, esquece que tem estado. Foca na sua aplicação sendo transmissão de evento. Desde o fato do usuário dar um clique na tela, desde o retorno de uma API para qualquer coisa. É evento. Os eventos estão acontecendo em cadeia. Um exemplo aqui do nosso código que faz a mesma coisa daquele primeiro. Simplesmente, se eu apertar no botão de mais, ele soma um número, se eu apertar de menos, ele diminui o número que estava. Vem comigo. Peguei o elemento da DOM, transformei ele em um ser observável. Quem era o ser observável na nossa dinâmica? Era aqueles 3. Transformei o clique dele em algo observável. Apliquei um mapeamento. O que quer dizer isso? No caso do botão, eu não quero pegar botões. Eu quero que isso seja uns e na linha de baixo, se eu clicar no de menos, seja menos uns. Vamos olhar na dinâmica. O que era o map? Quem era ele? Ele era o nosso map. Só que estava meio crachado, né? Tipo, ele era o nosso map. Todo valor que acontecia na dinâmica, ele mudava. Ele simplesmente transformava em alguma outra coisa. Todos os valores que ali foram passados foram transformados em alguma coisa. Isso é esse mapeamento. Não vou dar muito spoiler, porque o Júlio vai falar sobre isso. Uma vez que eu tenho esses 2 fluxos aqui, eu resolvi juntar os 2. Isso aqui vale pela nossa aplicação, que a gente está fazendo, já que eu tenho 2 botões, eu juntei os 2 fluxos em um único fluxo. Então, eu posso imaginar que os 2 botões estariam gerando isso daqui. Só que, em vez de ser 1, 2 ou 3, vai ser uns ou menos uns. Eu dei um número inicial, que no caso era o Willow jogando a bola, tipo, começa aí, e esse I que ele jogou é o que está começando. Faço a soma de uns e menos uns e coloco na tela. Sendo bem breve, isso tudo é assíncrono. Eu não faço a menor ideia de quando isso tudo vai acontecer. Mas na minha mente, quando eu desenvolvo isso, por isso que é uma quebra de paradigma, tipo, uma parada mental aqui, é tudo código. Não é que amanhã você vai falar assim, pô, eu vou sair programando agora reativo. Não existe isso, porque eu acho que aqui vocês não vão aprender nada. Mas tem uma boa noção. Eu resolvi olhar tudo que acontece na aplicação como um fluxo de eventos, um fluxo de dados. E a grande questão está na propagação das mudanças. Então, sempre que eu faço um clique, eu transformo em alguma outra coisa. Eu faço uma transformação. E essa transformação ela é viva até o momento que eu faça alguma coisa com o resultado dessa transformação. Isso é reatividade. Tem livros de 500 páginas que vão te explicar exatamente isso. Obrigado, Willow. Estou usando muito o aplicativo. Cara, é sensacional. Perfeito. Mas, enfim, isso é reatividade. É a forma como você olha o teu software. E o padrão Observables, ele é muito bom para te ajudar nesse quesito, porque você consegue tirar os elementos que vão começar a travar a tua aplicação e deixar eles observando o que está acontecendo. E a parte mais importante são que os observadores que estão em volta também são observáveis, que é o caso do Arthur, que sempre que acontecia um número par, ele dava um ok. O Arthur não estava observando a troca de bolinha. Ele estava observando quando ele falava um número par, que na realidade isso já é um número quadrado de um número que o Willow captou de alguma maneira, que ele sim estava observando a origem dos eventos. Isso é a tal da propagação de mudança. Um exemplo muito bom é sempre que você trabalha com Excel, tu chega lá, tu coloca, sei lá, uma variável da tua planilha é igual a um campo da sua planilha. Sempre que você altera o campo, ele altera aquela célula que você editou. Propagação de mudança com fluxo de dados. Tudo isso é muito lindo. Quando vai desenvolver que é tenso, né? É mole. Vocês lembram aquela hora lá que para eu conseguir botar que o cara clicasse 5 vezes, eu tive que fazer uma carga de código absurda, colocar variável impura, botar estado, larga esse troço de estado, não faça um estado. Várias apresentações sobre programação reativa, fica um spoilerzinho aí, vamos ficar falando de estado. Pega no paradigma que é melhor. Fiz a mesma coisa que o outro código faz, que só me permite 5 cliques. Eu só mandei ele chegar e falar o seguinte, cara, já que é um fluxo, quando passar 5 dados aqui, quebra o fluxo, acabou o fluxo. Uma linha de código
me resolveu o problema. Fausto, sempre vai ser assim? Claro que não. Tem situação que se você fizesse em O, seria menor. Se você fizesse em reativo, seria maior. Mas qual é a questão? Aí aqui vem um ponto que é super interessante. Quem vai executar essa função de subscribe aqui? Sou eu? Eu que sei quando isso vai ser executado? Claro que não. Faço a menor ideia de quando isso aqui vai ser executado. Isso aqui depende de um usuário clicar na tela. Isso depende de uma série de fatores. Um exemplo bem prático do que acontece hoje, se você usar o framework do Spring, o Spring 5, que já está trazendo programação reativa para o back-end em Java, uma vez que você passa as funções de subscribe para ele, ele vai achar o melhor momento de resolver aquela requisição para você. Em resumo, popou memória, popou processamento, aumentou throughput, você não ficou com thread presa porque está fazendo uma query gigante no banco. Enfim, é bem nesse caminho que programação reativa está caminhando. E esse, eu acho que é o grande trunfo, onde a gente faz um enlace muito grande em abandonar estados da aplicação. E, papai, toca aí. Não é só a mudança de estados, né? É bem isso que o Fausto falou um pouquinho. Desprende um pouco dessa questão do estado e foca mais na questão do paradigma. É uma mudança de paradigma. E quando a gente muda de paradigma, a gente vai ter os benefícios daquele novo paradigma, mas também vai ter os malefícios. Eu não estou aqui para falar dos malefícios, é óbvio. Mas aqui a gente vê claramente uma mudança positiva, que é o fato de eu estar escrevendo o meu código de uma forma muito mais legível, né, e muito mais controlável. Porque não sei se vocês perceberam ali, eu não tenho nenhuma variável de estado. Quantas variáveis de estado eu tenho ali? Nenhuma. Ali eu simplesmente digo, dado que um evento acontece, faça isso. E assim sucessivamente. Isso é só uma mudança do paradigma. Eu não estou introduzindo tecnologia, eu não estou colocando aqui uma funcionalidade nova, eu só estou mudando o paradigma. Os dois códigos, eles executam e dão o mesmo resultado. Então, aqui é um VS, mas não é de competição. É um VS de mudança mesmo. Olha para esses dois casos. Com qual que você se sente mais familiarizado e que você acha que faz mais sentido para o que você está escrevendo? Eu, particularmente, né, e eu acho que o Fausto também, a gente se sente muito mais familiarizado com o lado do declarativo, e isso tem sido uma tendência, né? Várias frentes de desenvolvimento têm mudado para o modelo declarativo, saindo um pouco do imperativo para o declarativo. Por quê? Por conta dos benefícios. Os benefícios desse modelo, eles trazem muitos avanços para o desenvolvimento. Isso permite aquela questão, né? Isso acaba permitindo muito mais que você dá a carga do seu framework e tratar a melhor hora de executar as ações, já que ele está tendo uma visão geral da sua aplicação. Você só fica responsável em criar suas regras de negócio, que cá entre nós é muito mais direcionado. Pode ir. E aí, beleza. A gente falou aqui de uma mudança de paradigma, uma delas, né? Mas aí, na hora de implementar lá o tal do padrão observer, né, o observador que o Fausto apresentou, você vai fazer como? Vai fazer com O? Cara, assim, a gente já sabe, eu acredito que 90% das pessoas, 99,9% das pessoas que estão aqui já sabem O, estamos cansados de ouvir sobre O, olhar diagrama UML, a gente não quer mais falar sobre isso, estamos cansados. E a Radix é disruptiva, né? A gente é uma empresa de tecnologia, de ponta no mercado, a gente quer falar de coisas novas entre aspas, né? Então vamos falar sobre o paradigma funcional. Queremos implementar tudo isso que o Fausto falou, só que usando o paradigma funcional. Então, eu apertei aquele botão lá do FP. Só uma dica, se vocês fizerem O, vocês vão ter um trabalho. Aí vocês vão estar aí, né, se perguntando aí, pô, Júlio, mas eu tenho aqui no meu código um monte de função já, pô. Já é funcional, pô. Não é não? E aí eu falo para você, não. O que é a programação funcional? Acho que vai. A programação funcional nada mais é do que a união da matemática com a programação. É uma forma de você escrever seus códigos muito, mas muito, muito próximo do que você faz com a matemática. Então, as funções dos programas que nós escrevemos, elas são funções da matemática. É uma representação da função matemática. E aí nós temos, se eu me lembro bem, 5 princípios. O primeiro deles é que todas as funções do seu código têm que ser pura. O que é uma função pura?
é uma função que, dada uma entrada, ela sempre vai dar a mesma saída. O que ela não pode ter? Aquilo que o Fausto falou lá no início da apresentação, que são os efeitos colaterais. Eu não posso, dentro da minha função, mudar um valor de uma variável que está fora dela. Por quê? Porque senão, o que pode acontecer? Se aquele valor que entrou na minha função, ele resolver alguma coisa da saída da função, eu perdi esse princípio, né? Eu não vou conseguir mais dar a mesma saída sempre. E um exemplo é o código que eu coloquei aqui de exemplo, pode passar? Que eu escrevi duas funções, uma é pura e a outra é impura, mas é óbvio por que dá diferença no resultado. Uma, ela soma dois valores, e aí se eu chamar passando esses dois valores, ela sempre vai me dar o mesmo resultado, sempre que eu chamar com aqueles mesmos valores. E a outra, se eu chamar ela passando o mesmo valor 3 vezes, ela vai me dar 3 valores diferentes. Alguém não entendeu por que dá 3 valores diferentes? Só para... Acho que é meio óbvio, né? Só agregando um ponto. Por que a gente está falando que a função tem que ser pura? Por que eu não posso ter esse paranauê de, no meio da minha função, usar uma variável de fora e tal, ter estado? Alguém que já trabalhou com sustentação de sistema? Levanta a mão aí. Coitados. Vamos lá. Já tá dormindo, cara? Isso é muito teórico. Só 2, 3? Tá todo mundo chorando, cara. Mentira, com mentira grossa. Cara, quem nunca se pegou naquela pergunta assim, cara, como que o usuário conseguiu chegar nesse fluxo que faça a menor ideia? Como que esse doente fez? Porque, ele tem estado. Consequentemente, ele é impuro. Consequentemente, nunca vai conseguir fazer uma cobertura de teste boa. Olha esse ódio aí no seu coração. Não é ódio, não é ódio, caramba. Enfim, cara, o fato das funções serem impuras fazem com que tu tenha que fazer casos de testes absurdos. Porque você acaba analisando que o teu código não tem, as suas funções, não tem só aqueles 2 parâmetros que tu passou. Tem seus 2 parâmetros, mais uns 40 que ele tá usando de this ali dentro, e tu se perdeu, filho. E é nessa que o usuário acaba caindo num fluxo que tu não estava prevendo. Só complementando um pouco a fala do Fausto, funções impuras não são testáveis. Você não sabe qual vai ser o valor da saída, você não consegue testar. E o segundo conceito, né, que ele complementa o primeiro conceito de funções puras, é o de imutabilidade. Pô, maneiro. O que é imutabilidade, Júlio? É simplesmente você copiar, sempre que você for fazer processamento de dado, vou pegar uma variável e preciso mudar, transformar o valor de uma lista. Eu não vou processar aquela lista. Eu vou copiar aquela lista e se eu for retornar a lista na saída da minha função, ela vai ser uma nova lista. Por que isso? Para que todas as funções do paradigma funcional sejam testáveis. E isso vem lá da matemática. A matemática, você não tem atribuição de variável. Você não pode chegar e dizer que no meio lá da tua função f de x, o x vai receber 10. Não, você vai ter que fazer uma operação sobre x. E o retorno da sua função vai ser a operação sobre x. Então, a imutabilidade nada mais é do que isso. Você copia e garante que ela está imutável. Então, eu vou iniciar minha função, tá? E aqui eu vou fazer uma cópia da lista e depois é que eu processo qualquer dado. Todo dado processado aqui, ele é em cima da cópia da lista. Tá? Esse é o princípio, é básico. Um outro ponto, trazendo mais para o mundo real. Por que a gente diz que está pendendo tem que ser imutável? O doente me pega o dado, me muda por referência a porcaria do parâmetro. Primeiro ponto. Todas as linguagens hoje, todos os frameworks já praticamente implementam garbage control. Aí o doente começa a me operar em cima da referência desse cara. E essa variável que foi criada lá em memória, vamos lá para a memória RAM. Lá na memória RAM foi criado um cara que nunca vai deixar de existir. Por mais que eu não esteja mais usando. Nenhum garbage control da face da Terra vai conseguir limpar essa variável. Olha o memory leak na tua aplicação por causa de uma besteira que tu não queimou uma linha de código para quebrar a referência do cara. Por quê? Pensa vir naquele fluxo de dados lá. Cara, você vai ficar operando em cima da referência, não faz o menor sentido, cara. Faz uma cópia do dado e se o dado que estiver trafegando for primário,
se for uma string, um número, normalmente eles já criam, as frameworks já criam uma cópia para você, exatamente para você não ter problema. A gente que força a barra para trabalhar com referência. Bom, aí temos o terceiro conceito aqui. São as funções de primeira classe. Desculpa. Falha técnica. São as funções de primeira classe, mas não é o X-Men, é claro, né? O que são funções de primeira classe? Acho que o Fausto comentou isso lá no início. São funções que você consegue ver como um valor. Então, eu consigo atribuir uma função a uma variável. Então, essa função, eu não preciso executar ela para poder depois guardar ela numa variável e dizer, não, eu só quero executar ela nesse outro momento aqui, ou eu quero combinar funções, eu quero fazer com que a minha função receba uma função sob parâmetro. Então, nada mais é do que isso. Isso aqui é um exemplo em Python. A gente consegue escrever aqui, declarar uma função, e eu consigo atribuir essa função a uma variável. E aí dá para ver ali na memória que a função, tanto a variável quanto a função definida, apontam para o mesmo lugar. E aí, qual a vantagem disso? A vantagem disso, pode mostrar mais para frente, que a gente pode brincar com recursão, né? E aí vem um outro princípio do padrão funcional, que é tudo que você quer fazer sobre iteração, você vai fazer com recursão, tá? E vem uma coisa legal que nas linguagens puramente funcionais, elas já te dão todas as vantagens de iteração com recursão. Tem um problema da recursão que todos nós que viemos de computação conhecemos, que é o fato da memória. Se você ficar fazendo recursão infinita, você vai estourar a memória. Quando você usa uma linguagem puramente funcional, você vai conseguir tratar isso, porque as programações funcionais, elas têm um método de tratar as recursões, né? Existem métodos, por exemplo, de tratar a recursão como cauda, né? Você pega o último step da iteração e traz ele para frente. Mas, enfim, isso é matemática pura. E temos aí o cara que se junta com a primeira classe, que é o High Order Function. Só um ponto aqui na recursão, ele é o seguinte, gente, vamos voltar de novo, vamos no mundo real, por que tem que ser recursivo? Normalmente em frameworks, você tem um framework que está executando para você essas funções. Essa é a vantagem de você fazer reativo. Essa é a vantagem de você fazer funcional. Se você faz dentro de um for, o for ele vai ser executado em nível de processador. Esse troço vai para lá, ele vai começar a executar um embaixo do outro e ninguém vai conseguir tirar esse cara. Se você fizer umas análises estatísticas, isso já foi provado, que se você conseguir interromper fluxos muito pesados, que estão levando muito tempo para ser resolvido, para executar um outro que vai ser mais rápido, você aumenta o tempo de resposta. E é isso que interessa no fim das contas. Quando você consegue ter recursão, você permite que o seu framework pare de executar um for, que aquela recursão estaria simulando um for, ele consegue parar aquela execução, ele executa alguma outra tarefa que é muito mais rápida e depois ele volta a terminar a sua recursão, porque na realidade ele nem sabe se vai terminar. Enquanto ele tinha uma funçãozinha ali rapidinha que ele dá um tiro curto e vai. Um exemplo claro disso é Elixir, que é uma escala, que são duas linguagens. Na verdade, eu ia falar do Elixir, que ele é puramente, e o motor do Erlang basicamente faz isso. Ele vê que tem uma tarefa muito demorada executando, ele vê que tem uma outra rapidinho, ele para uma, executa a outra, depois ele volta. Porque, tipo, ele não está nem aí se vai demorar muito tempo, porque ele quer fazer aumentar o throughput, ele quer aumentar as entregas que ele está executando. E aí ele acaba sendo muito bom para APIs. Vem um outro pilar também que todo mundo se complica e fala assim, cara, Júlio, eu não consigo entender como que eu vou transcrever as minhas regras de negócio usando o paradigma funcional. É muito simples, tá? Basta você usar o conceito de High Order Function. São as funções de alta ordem. O que elas fazem? São funções, tudo no funcional é função, que elas recebem uma função como parâmetro e retornam uma função como parâmetro. Isso é muito legal porque... Mostra o exemplo aí, Fausto. Porque eu consigo fazer a seguinte coisa. Eu tenho aqui um programa que incrementa, uma função, na verdade, que incrementa. Eu tenho uma função que decrementa. Eu tenho uma função que verifica que é par. E aí aqui eu tenho uma função que ela mapeia uma lista se alguma coisa acontecer. O que essa função aqui faz? Ela vai receber uma função de map, ela vai receber uma função de verificação. E aí ela vai fazer o seguinte, ela vai retornar uma função que que ela recebe um parâmetro de lista, e dentro dessa função que ela está retornando é que é feito o map. E aí o map, lá dentro dele, ele vai fazer o if, que é esse parâmetro aqui que eu passei. Se for verdade, ele mapeia, se não, ele retorna o item da lista normal.
E aí eu posso fazer o seguinte, agora que eu tenho essas 4 funções aqui, eu posso juntar elas, combinar elas, criando regras de negócio. Então, por exemplo, eu posso fazer uma map list if incrementa se for par. O que essa regra de negócio faz? Eu passo uma lista para ela, todo número da lista que for par vai ser incrementado. Eu consigo reaproveitar também esse código criando uma segunda regra de negócio, que é uma map list if decrementa se também for par. Então, quando eu executo o código 1 e o código 2, e rodo ali e vejo a lista, eu consigo identificar claramente aqui o que cada regra de negócio fez. E aí aqui eu já juntei 2 conceitos, que foi funções de primeira classe, eu guardei a função na variável e depois eu executei ela como uma regra de negócio. E eu posso ficar fazendo isso infinitamente. Não, Júlio, agora eu não quero verificar se é par, eu quero verificar se o número é ímpar, ou se ele é primo, ou se... E aí esse se você pode botar qualquer regra de negócio aí. E isso você consegue reaproveitar durante todo o seu código. Toda a sua cadeia de código vai ser reaproveitável. E o melhor disso tudo é que todos os códigos aqui, todos são testáveis. Você pode testar isoladamente a função incrementa, isoladamente a função decrementa, isoladamente a função verifica se é par e isoladamente a função que faz o mapeamento. Aqui, só para a gente finalizar, não estava pretendendo fazer isso não, mas vamos fazer aqui, ó. Aqui, vamos usar esse código. Tipo, aqui entrou um carinha mágico, que é esse observable. Isso aqui é mágico, cara. Tipo, isso aqui não é nativo de nenhuma linguagem. Só que, para nossa graça divina e para um pouco de arrependimento meu, a Microsoft criou, em 2012... Olha aí, né? Olha aí. Fez só o conceito. Eles implementaram um cara que chama RX. O RX é o Reactive Extension, que ele define esse padrão observable. E a parada ficou tão boa, mas tão boa, que diversas linguagens... E aí já open source, ele implementou esse padrão para diversas linguagens. Onde hoje o mais famoso deles está rodando, tirando o RX.NET, que esse ainda assim é mantido pela Microsoft. O mais famoso que saiu hoje foi o RxJS, que é o que vai dar base para uma meia dúzia de framework aí que virou modinha no mercado, que é o React, o Angular, o Vue. Olha. Que tem uma galerinha que gosta de usar. Enfim. A base desses frameworks estão em cima desses pilares, desses corredores de eventos. Então, aqui, só para vocês entenderem como que esse programa aqui foi desenvolvido, a gente vai mostrar os fluxos que estão acontecendo ali dentro dele, utilizando essa biblioteca que foi criada, a biblioteca em si não, mas esse padrão que foi criado pela Microsoft em 2012. Opa! Difícil, cara, mexer nisso aqui. Então, como que é o map quando a gente faz pelos observables? Tudo que entra dentro do pipe, dentro do fluxo não era fluxo mesmo, era fluxo que eu queria, pô. Dentro do fluxo, ele transforma em algum outro valor dado a função que ele passa. São nessas funções que você vai implementar todos aqueles pilares que o Júlio comentou. São essas funções. Cara, mas é muito pequeno. Cara, é aqui que está contida a tua regra de negócio. Por isso a importância de você entender o pilar de programação funcional para você conseguir utilizar os frameworks reativos diretamente. Um exemplo simples, se você fosse utilizar já no Java, você acaba tendo que criar classes porque Java meio que te obriga a isso. Mas essas classes acabam não tendo nenhuma propriedade interna. Ele só vai ter várias funções e essas funções se comportam exatamente da mesma forma como o Júlio explicou. Não tem estado, são puras e por aí vai. Então, a função de map, tudo que passa dentro do string, ele transforma em alguma outra coisa. Simulando lá no nosso exemplo, todo clique que está entrando, eu estou transformando aquilo em 1 ou menos 1, dependendo do botão clicado. Aqui está um pouco da visualização do que é o merge. Todo dado que entra no fluxo,
Eu poderia ter vários fluxos ali em cima. Quando eu jogo no merge, ele transforma num único fluxo que ele faz um bypass de todos os fluxos que está vindo. Então, tipo, entrou alguma coisa no fluxo 1, ele joga para o fluxo final. De novo. Entrou nesse, jogou para cá. Opa, entrou aqui no meio, vem para cá. E assim ele vai. Então, o merge, ele agrupa os observables. O fluxo está correndo dentro dos observables e cria um novo observable. O Starting With, ele simplesmente cria um pulso inicial dali para baixo. Então, ele serve muito mais para inicializar o teu string de dados, que está correndo ali em diante. Então, foi isso que aconteceu lá no nosso. A gente coloca para ele iniciar com 0, para não ficar com lixo em memória. O scan é legal. O scan ele faz o seguinte. Ele recebe 2 valores, onde esses 2 parâmetros, um é o valor corrente, o x é o valor da última resposta que o scan deu, e você pode operar fazendo o que você bem entender. Ele é muito parecido com o reduce. Só que a diferença aqui é que ele aplica pelo fluxo e não está reduzindo nada, necessariamente. Mas isso aqui também é um padrão do... tá. O exemplo aqui que ele está dando é o seguinte. No primeiro cara veio 1. No segundo, veio 2. 2 com 1, 3. 3 com 3, 6. 4 com 6, 10. 5 com 10, 15 e vai embora. Então, ele está somando com o anterior. E o take, que simplesmente segura o string, independente do que estiver acontecendo depois do número. Se ele falou que o take é 2, só vão passar 2 caras e mais nada vai acontecer dentro desse fluxo. Aí vocês devem estar aí pensando agora, pô, caraca, finalmente achei a bala de prata. Na verdade, aqui finalmente é cerveja, né? Mas... finalmente cerveja. Já passou, né, da cerveja. Mas, enfim, não tem bala de prata, né, galera? A gente já sabe disso. Tanto o reativo quanto programação funcional não são balas de prata, não são as novas balas de prata. Elas não resolvem todos os problemas, muito pelo contrário, elas simplesmente mudam a forma como você enxerga os problemas e, além disso, elas introduzem novos problemas, porque a programação funcional tem os problemas do seu paradigma e o reativo também tem os problemas do seu paradigma. Então, aqui a gente só apresentou uma forma diferente de vocês enxergarem os problemas e como resolvê-los. Assim, resumidamente, se isso aí fosse uma bala de prata, hoje o Facebook seria um sistema que não dá crash, o sistema da Microsoft não daria crash, vocês já saberiam disso há muito mais tempo. Enfim, só é uma nova maneira, a gente só quer apresentar um novo jeito de você executar as coisas para mostrar que, tipo, aquilo que a gente sai lá da escola, que o cara vem falando, não, é orientação objeto. Tu esquece o mundo lindo que tem por aí, que é um mundo muito mais fácil de ser implementado, muito mais trivial, que para alguns bons cenários, para 99% dos cenários, ele atende muito bem e muitas vezes consegue ser superior ao OO, e ele é tão escalável quanto, ele é tão bem encapsulado, não tem acoplamento quase que nenhum, então aquelas preocupações que tu fica para conseguir fazer um código legal, aqui nem existe, porque aqui está sendo bem na raiz da coisa, onde você vai botando, simplesmente vai definir todos os fluxos de dados que a tua aplicação tem e depois está pronta. Não precisa ficar esquentando muito a tua cabeça com encapsulamento, camada, não sei o quê. Basicamente é isso, galera. É isso aí. Vamos lá, agora vamos para a dúvida que sempre ninguém tem. Vamos lá. E temos cerveja depois, né? Nossa. Não, na real, tem que segurar ele 5 minutos aqui para perguntas. Tipo assim, só começa a contar o tempo depois que surge a primeira pergunta, porque o Leidson acabou de me falar isso no pé do ouvido aqui, bicho. Valendo! Pergunta. O que vocês vão fazer quando você faz um merge de 2 fluxos que podem se entrelaçar? Qual que você decide? Qual é o fluxo que vai ser o... Como assim entrelaçar? 2 fluxos que acontecem ao mesmo tempo. Não, ele vai serializar. Ele sempre vai pegar um primeiro. Alguma serialização ele vai ter. Ele sempre vai pegar um primeiro. Valendo. Eu lá vou falar de problema, rapaz. Você quer que eu tô aqui para falar problema de rapaz. Pô. Ok, não, faz sentido, tô brincando. Não falamos sobre problemas. Sim, nós não falamos sobre problemas. É bem isso que o Fausto falou mesmo. Eu acho que, do meu ponto de vista, tá? Falar sobre os problemas agora, numa palestra introdutória, é
falar para pessoas que não entendem daquilo e elas nem vão enxergar como um problema, muitas das vezes. Existem, sim, problemas na programação funcional, tá? Eles são tão problemáticos quanto da programação orientada a objeto ou com a programação procedural, que nós conhecemos lá no início. E do reativo, tá? Estamos falando de uma tecnologia relativamente nova. Não só a tecnologia, como as bibliotecas que estão implementadas. Então, o código ele é construído pela comunidade e isso está lá no GitHub. Existem muitas issues para todas as bibliotecas e a vantagem é que a galera é comunitária. Então, o código está sendo evoluído o tempo inteiro e tem vários tratamentos de cada problema que aparece lá dentro das issues. Se você entrar lá, você vai ver que o número é bem expressivo. Só para tu não dormir chateado, porque eu não te dei nenhum problema. Tipo assim, tem um problema que é bem sério, mas você consegue resolver ele muito bem. E hoje já tem framework que acaba resolvendo uma boa parte dele. Então, o que a gente chama de fonte única de verdade. A gente passou batido desse conceito porque ele dá problema. O que a gente quer dizer com isso? Pensa comigo. Eu não tenho estado, beleza? Não existe estado na minha aplicação, mas eu tenho que me conectar com o banco. Eu não vou criar 1 bilhão de conexões com o banco. Eu preciso enfiar esse troço em algum lugar. Saindo um pouco desse quesito de banco de dados especificamente, tem alguns frameworks que criam uma camada chamada Store, que ele começa a guardar todos os dados lá e se consulta dali para iniciar seus fluxos de observables. Sempre que você quer guardar um cache alguma informação que ela acaba sendo global, você tem um problema, você vai acabar tendo um estado. Só que isso a gente chama de estado estrutural. A gente não quer que você tenha um estado durante a execução. Eu vou criar um pool com 20 conexões para o meu banco. Ok, serão esses 20 a aplicação inteira. Então, é meio que você não está criando um estado, já que minha aplicação sempre tem 20 fluxos. Eu não quero que a minha aplicação tenha snapshots, sacou? Como te diz. Mas, realmente, é um problema muito grande você conseguir pensar como você vai desenvolver para saber lidar com essas informações que precisam ser armazenadas localmente. Um outro também que é clássico, que é o de você conseguir garantir todos aqueles princípios. Quando você utiliza uma linguagem de programação funcional, você consegue garantir pela própria linguagem. Mas quando você tenta adaptar uma linguagem que não é funcional, aí você precisa ter regras de código, que são regras de desenvolvimento, padrão de desenvolvimento. E aí isso é visual. Então você precisa ter um code review muito forte, você precisa garantir que você não está tendo funções impuras, que o cara não foi lá e meteu um +1 no meio de uma variável global. Isso tudo é um desafio na programação funcional. E, assim, só para terminar, sabe aquele cara chato que fica falando assim, você pega teu código, manda para o cliente, aí o cliente olha e fala assim, campeão, ele faz a análise dele. Pô, você não implementou a camada certa. Não existe isso, cara. Não existe. Olha que coisa boa. Todo mundo tem um cliente mala que faz isso. Eu não faço a barra. Então, minha pergunta tem um pouco a ver com isso na questão que... Vocês falaram que as funções têm que ser puras, que elas não têm estados. Mas, assim, tanto que no primeiro exemplo que vocês deram de como funciona, né, a maioria dos programas, você tem um fluxo que vem, consome uma base de dados. Assim, como é que você trabalha com esse tipo, né? Porque você tem... As funções, elas têm que ter input e output e trabalhar em cima daquele dado. Mas, assim, boa parte do que a gente faz é trabalhar com dados que já estão armazenados de alguma forma. E, assim, dentro de funções puras e impuras, você não consegue fazer isso. Então, como é que isso entra dentro da programação funcional? É um pouco do que o Fausto falou, né, que ele apresentou um problema, que é a fonte única de verdade. O que a programação funcional diz? Não é bem a programação funcional, não. É um padrão, tá, de projeto. Você tem que ter uma fonte única de verdade. É óbvio que você não vai ter o seu programa todo sem estado. Ele vai precisar, em algum momento, chegar em um ponto onde você tem o estado. O que a gente costuma fazer? A gente costuma criar um ponto único. Esse ponto único é só ali que vai ter a preservação da verdade. Então, só aquele cara dali tem um acesso ao banco de dados, é só ali que você vai ter a escrita em disco, é só ali que você vai ter a preservação de estado, é só ali que você vai saber quando as variáveis trocam de valor. E aí, esse padrão, ele é muito interessante porque existem várias implementações já dele. Você consegue, inclusive, embutir esse padrão no seu programa hoje, e aí você vai tirando um pouco das funções impuras do seu código. E aí depois você pode trocar o seu programa para um programa funcional, porque você já tem fonte única de verdade. Você, então, acaba com todas as camadas, menos a de dados. A de dados sempre vai existir, isso aí. Mal mesmo.
Tipo assim, você ainda tem a camada de controle, você ainda tem a sua camada de business, essas camadas, elas ainda existem. O MVC, ele vale pro OO, ele também vale pro funcional. Um pouco na linha que tu pegou, de tipo assim, precisa acessar os dados que já existem na base. Se tu ainda imaginar que por algum momento, sei lá, você vai consultar dados de um select, você está passando o filtro desse select como parâmetro. E o retorno disso é os dados do banco. Então, você ainda acaba também... Aquela questão, é muito na quebra do paradigma. Você ainda sempre consegue ver uma maneira de ter entrada e saída e toca a tua vida. Aí, ali dentro, tu tem a fonte única de verdade que o Júlio falou, que é o único acesso, nesse caso, à base de dados. Tem questão de performance também, né? Da imutabilidade. Porque você fica copiando sempre. Tem questão de performance também, de funções imutáveis, porque você sempre ficar copiando lista ou copiando objetos, às vezes pode ficar custoso também. E pode ter muito problema de memória, etc. Isso pode ser um ponto negativo também. Exato. Acrescentando isso que o Lucas falou, isso é muito comum hoje em desenvolvimento de aplicações mobile. Você vai, porque, por exemplo, você está num banco lá, o cara tem quase 128 GB de RAM. Você faz aquela quebra, tipo assim, é muito rápido de fazer a devolutiva e o garbage recuperar a memória. Mas quando você está trabalhando isso em aplicação mobile, isso já começa a ser mais um dos problemas que você vai ter. Ele é um problema quando você tenta adaptar uma linguagem não funcional, mas quando você usa uma linguagem funcional, normalmente você tem mais uma regrinha, que é você não pode atribuir variáveis. Então, você só trabalha com valores constantes. Então, seus valores eles já vão existir e você só vai utilizar eles durante o seu fluxo de programa. Isso minimiza esse problema. Perdão, cara, eu estava ouvindo... Repete essa parte aí. Era justamente isso que eu queria saber. Como que dá para resolver isso, então? Porque as linguagens de programação funcional, elas não deixam você criar variáveis. Não existe esse conceito de atribuir uma variável. Então, isso significa que todo o controle é feito por valores. Então, por exemplo, eu preciso passar o valor e eu preciso guardar. Não existe isso no seu programa funcional. Você, na verdade, vai passar ele por parâmetro. Então, ele é um valor. E aí, isso faz com que você não tenha o problema de memória. Aqui, no caso, comentando um pouco, puxando para o lado do mobile, existe alguma plataforma ou algum nicho de mercado que pode acabar não se beneficiando tanto pela utilização do paradigma funcional, pela questão de dados, por exemplo, arquiteturas embarcadas, com limitação de memória, de espaço? Existe algum nicho que não se beneficia disso? Sim e não. A questão do paradigma, ela acaba sendo, tá muito mais envolvendo mais tua regra de negócio. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um Arduino. Agora vamos para um embarcado que quase não tem memória. Você consegue implementar isso aqui? Consegue. O dado que está trafegando ali a questão da mutabilidade, que você vai começar a travar os caras para fazer as cópias que a gente está comentando. Não consuma tanta memória, você consegue. Ela está muito mais numa análise do quanto de memória você precisa. A grande questão que aí o reativo e o funcional fazem é o seguinte: memória tu pode comprar. Então, tu vai ter uma máquina que tenha memória. Porém, tempo de resposta é o que te interessa. Isso que te dá dinheiro no fim das contas. Então, a brincadeira que tanto o funcional e o reativo fazem é o seguinte: eu garanto que eu vou conseguir comprar servidores com mais memória para conseguir fazer as operações, e assim, é uma memória para ser só um swap. Ele vai jogar, vai resolver o que tiver que resolver e vai limpar a memória. Coisa que na programação você precisaria da mesma memória praticamente e possivelmente você esqueceria de limpar aquele cara. Então, tipo, você vai conseguir ter memória para executar. Só que aqui tende-se a ter um throughput, eu estou dizendo tende, porque até agora ninguém conseguiu provar esse troço, mostrando lá no caso já estamos em teraflops de execução, ninguém provou isso. Também porque é um paradigma diferente. Porém, hoje a gente tem React, Angular e Vue, que são os 3 frameworks front-end, que têm a melhor performance do mercado, e os 3 implementam esse cara. E eles simplesmente só fizeram a quebra do paradigma. Eles só mudaram a forma de renderizar e estão tendo uma renderização melhor. Então, assim, na questão do nicho, está muito mais envolvida a tua aplicação. O que tu está fazendo? Se você estiver, por exemplo, gerando muito dado, infelizmente, aconselho você guardar esse cara, ficar tratando com carinho a forma como você vai transacionar com essa informação, porque você tem um problema de memória, na realidade.
Só um segundo. Essa foi, infelizmente, a última pergunta. Não sei porque ainda vai ter cerveja, então, na realidade, até que é bom. Tem que ter cerveja. Então, só para te ajudar também, se o teu programa se resume à fonte única de verdade, então teu programa não é funcional. Porque você só tem acesso ao dado. Então, essa é o tipo de análise que o Fausto mencionou que você tem que fazer. O que é o meu programa? Eu preciso criar um programa que tem uma interface, que tem isso, tem aquilo, ou é um aplicativo mobile. Faça essa análise. Exato. E é uma análise muito parecida hoje, isso é engraçado, porque ela é exatamente a mesma análise que você faz para descobrir se você precisa fazer ou não microserviços. É exatamente a mesma. Gente, eu queria agradecer a presença de todos. Vou passar a palavra aqui para o organizador dessa brincadeira que a gente fez aqui agora. Leidson, por favor. Pessoal, se gostaram, por favor, salva de palmas aí os dois. Se não gostaram, eu oferecer o chopp, mas como todo mundo bateu de primeira... pessoal, essa iniciativa, né? Todo mundo aprendeu aí o que é programação funcional, reativa? Já dá para ir codando por aí? Não, porque essa não era a ideia. A ideia aqui é sempre introduzir o assunto, bater um papo e discutir sobre esse tipo de tecnologia. Então, essa é a deixa que eu dou para fazer o Call for Meetups. Então, todo mundo aqui, não só quem está presente, mas outros amigos que tiverem interesse em fazer uma apresentação dessa, contribuir, compartilhar um tipo de conhecimento nesse sentido, dentro dessa área de programação em si, ou outras ferramentas e tecnologias que têm sinergia com essa era digital que a gente está trazendo e está vindo com tudo, fiquem à vontade, entrem em contato pelos grupos, entrem em contato pelos canais de Radix, e se alguém tiver já alguma ideia, pode me procurar aqui fora. Assim como as pessoas que tiverem mais dúvidas e não conseguiram perguntar, a gente vai estar aqui, bebendo um chopp. Não sei se o grau de sobriedade vai ajudar com a resposta, mas a gente vai tentar. Agradeço a presença de todos, agradeço a presença das pessoas externas que vieram aqui. Espero que tenham gostado, esperando os feedbacks de vocês dentro das plataformas e até por e-mail, pelo contato que a gente tem. E é isso. Vamos à pizza e cerveja.